Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos. Origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos, anjos e demônios. Origem e natureza dos espíritos. Questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filhos de Deus? Meu Deus! São sua obra absolutamente como um homem quem faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos seus, uma vez que somos sua obra. Questão 78. Os espíritos tiveram começo ou bem são como Deus, de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isto é incontestável, mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí que está o mistério. Questão 79. Visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou teve lugar apenas na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Questão 82. É exato se dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Um cego de nascimento pode definir a luz? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria
quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterna. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de compreender que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada e isto não é uma razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Mundo normal primitivo. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daqueles que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Questão 85. Qual é dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, que é o princípio na ordem das coisas? O mundo espírita. Ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. Questão 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, no entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte. Os espaços infinitos são por eles povoados ao infinito. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, que vos observam e agem sobre vós com o vosso desconhecimento, porque os espíritos são uma das formas da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos avançados. Forma e ubiquidade dos espíritos. Questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Se quiserdes, é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia de sombra ou brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Questão 89. Os espíritos gastam um tempo qualquer para transpor o espaço? Sim, porém, rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou bem é subitamente transportada para o lugar onde quer ir? Ambas as coisas.
O espírito pode, muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza mais ou menos depurada. Questão 91. A matéria faz obstáculos aos espíritos? Não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Questão 92. Os espíritos têm o dom da ambiguidade. Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções e é por isso que aparecem, está em vários lugares ao mesmo tempo. Fez o sol, é apenas um, e, no entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito lhes é preciso. Isso depende do grau de sua pureza. Perispírito. Questão 93. O espírito, propriamente dito, está descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvido de uma substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti, mas ainda bem grosseira para nós, muito vaporosa, entretanto, para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira. Questão 94. Onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito autório, como mudais de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. Questão 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim. Tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável.